Irmãos, é muito bom quando a gente vem a esse local que foi construído para adoração ao nosso Pai amado, aquele que nos ama de uma forma sobrenatural, inexplicável, porque Deus não precisa absolutamente nada de nós, mas Ele teve um amor inexplicável ao vir a este mundo para nos dar uma possibilidade. E uma das coisas que nós precisamos entender é que sempre houve uma busca do homem para com Deus. E a gente vê esta busca até mesmo em povos primitivos. Quando a gente estuda antropologia, povos que nunca ouviram falar de Deus, mas se volta o seu olhar para algo que é superior à sua própria existência. E nossa igreja tem buscado este trimestre estudar sobre o Espírito Santo. Nós não estamos isolados neste mundo. Quando Jesus cumpriu a sua missão na cruz do Calvário, Ele disse que mandaria outro Consolador para estar conosco todos os dias. E Ele implantou a sua igreja, e essa igreja tem uma autoridade sobrenatural para vencer todas as forças contrárias. Nós estamos estudando, como falei, nesse trimestre, na escola bíblica. São lições preciosas falando sobre a atuação do Espírito Santo em todas as fases, lá desde o Antigo Testamento. Mas hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão que é do saudoso pastor Edson Queiroz. Ele publicou uma série de estudos sobre o Espírito Santo. E uma das lições que ele ministrou foi que há um impedimento ao avivamento da igreja do Senhor Jesus. E muitas vezes nós nem percebemos que existem impedimentos à força, à penetração do Evangelho. Eu quero trabalhar com vocês então esses assuntos que são muito preciosos, e uma das coisas que a gente pode perceber é que a obra de Deus sempre enfrentou oposições. A Bíblia apresenta vários relatos deste impedimento, começando lá nos primórdios. Está registrado no livro de Gênesis, quando o diabo ele então começou a partir daquele ponto da queda, ele começou então a trabalhar para que esse impedimento desse amor de Deus às pessoas cheguem aos necessitados, às pessoas que o buscam. E nós encontramos este impedimento, muitos relatos de nações, de reis, líderes, tentando impedir a obra de Deus. E isso não parou por aí. Em todos os tempos e até em nossos dias, a gente tem uma forte oposição a que haja esse avivamento para que as pessoas vejam a necessidade de buscar ao Deus verdadeiro. Mas além dessa oposição que existe lá desde os primórdios, houve também muito conflitos internos, impossibilitando, ou seja, trazendo um obstáculo para que a obra de Deus avance. Então nós vamos ver aqui 4 tipos de impedimentos a que o avivamento espiritual aconteça em toda a sua exuberância, que é o comodismo. Isso já praticamente dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas está escrito em Efésios 5:14:
Efésios 5,14. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dorme, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Nós temos então aqui muitas coisas que nos faz a gente ficar um pouco inoperante nas ações a favor do crescimento, obrigado, do Evangelho em nossa comunidade, até mesmo dentro de nossas casas. Muitas pessoas têm assim essa dificuldade em testemunhar dentro da sua casa. Mas uma das coisas que mais assim tem acontecido é o comodismo. E é muito natural, todos nós nos acostumamos com as rotinas. Nós gostamos daquela praticidade, das coisas que a gente faz com facilidade, né? E isso aí é algo que impede, porque quando existe algo novo, uma mudança, sempre há uma dificuldade de adaptação. Porque, na verdade, sempre as mudanças trazem temor. Mas, por outro lado, também a gente vai perceber que as mudanças podem criar uma nova expectativa do que está adiante. É sempre bom a gente procurar, buscar, crescer na nossa busca para sempre melhorar, dar um passo mais adiante. E essa é uma das razões pelas quais as pessoas não querem buscar um avivamento espiritual, porque muitas pessoas estão acomodadas e não querem interferência na sua zona de conforto. As pessoas gostam de estar ali sem serem incomodadas. Alguns sabem que se tiverem uma experiência profunda com Deus, o que vai acontecer? Precisam fazer consertos, precisam acertar muitas coisas na sua vida e abrir a vida para que o Espírito Santo trabalhe, para que Cristo entre em todas as áreas de nossas vidas. Tem pessoas que não acham isso muito bom, mas no avivamento espiritual, sempre nós vamos ter que entregar todas as áreas de nossas vidas para que Cristo possa assumir o controle totalmente da nossa vida. E isso, o comodismo não dá esta oportunidade. E aqui fica então um apelo: saia, meu irmão, minha irmã, da sua zona de conforto e venha a se alistar no exército de Deus para lutar contra as forças, as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. O Senhor dos exércitos está nos convocando para uma mudança de vida, para que a gente saia do comodismo. Nós temos aqui um dos textos muito profundos que eu quero compartilhar com vocês. Outro impedimento, o segundo impedimento é o tradicionalismo. Tradicionalismo tem sido um grande impedimento. Um grupo muito conhecido lá nos tempos de Jesus, os fariseus e os escribas, foram em comitiva até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos? Está em Marcos capítulo 7, de 6 a 9. E Jesus deu uma resposta muito impressionante, muito contundente. Ele respondeu: bem profetizou Isaías
acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 7. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Versículo 8. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições dos homens. Versículo 9. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às tradições. Marcos 7, de 6 a 9. Jesus então está apontando que o tradicionalismo torna impedimento para que você tenha um excelente nível espiritual. Paulo, escrevendo à igreja em Colossenses, ele disse, Colossenses 2, versículo 8: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo Jesus. Percebe que são ensinamentos preciosos que a gente precisa colocar isso bem claro na nossa mente. Todos nós temos algumas tradições, isso é natural. De uma forma ou de outra, isso a gente vai encontrar, nós nos apegamos àquilo que nos foi ensinado ainda no tempo de criança e acabamos criando muitas tradições em várias áreas de nossas vidas. Em termos religiosos também, temos tradições tão fortes que marcam, muitas vezes, trazem um impedimento às pessoas conhecerem, ter uma intimidade maior e mais profunda com Deus verdadeiro. Coisas que muitas vezes a gente nem percebe. Da mesma forma, nós temos muitas igrejas e vivem assim com as suas tradições e tem assim uma enorme dificuldade na busca das mudanças. E se a gente fizer uma análise aí no cenário evangélico brasileiro, foram criadas algumas nomenclaturas que são, na verdade, pejorativas e são conhecidas, né? Que colocam rótulos em todos os segmentos religiosos e muitas das vezes sem conhecer com profundidade aquelas práticas que estão sendo ministradas nas diversas igrejas. Por exemplo, dizemos que há os pentecostais. A gente tem um grupo que é chamado de pentecostais. Tem o grupo que é chamado dos tradicionais, mas não ficaram ainda satisfeitos em colocar rótulos, colocaram também os neopentecostais. Percebe que são rótulos que estão sendo colocados, mas na verdade não tem nada a ver a não ser impedir que haja uma unidade em torno do Deus verdadeiro, da pessoa de Cristo Jesus. E quando a gente faz assim, coloca esses rótulos, o que acontece? Cada um desses grupos tem, na verdade, as suas características individuais e por isso são colocados esses rótulos, né? E isso tem sido muito assim prejudicial a que o evangelho possa tomar vulto. O problema aqui, na verdade, com isso não é essa nomenclatura. O mais importante, meu irmão, minha irmã, é você olhar para sua vida pessoal, sua igreja, fazer uma análise e
ver a realidade dos fatos. Há uma evidência forte nessa igreja em busca de um avivamento. Isso que a gente precisa tentar descobrir, visualizar. Então, não permita que tradições possam impedir que haja um avanço, um aprofundamento na intimidade com Deus e que você possa aprofundar a sua vida no Cristo que lhe deu vida e vida eterna. O que importa é que você fique firme, procurando conhecer a doutrina, a palavra, e que você seja cheio da vida de Cristo. Muito de nós ficamos preocupados com o que vão falar de nós, o que vão pensar de nós, o que os irmãos vão falar, o que a nossa denominação vai dizer, mas o que tem que importar é o que Deus vai falar. Foi assim que os apóstolos pensaram, e eles também tiveram esses impedimentos, mas não se deixaram ser impedidos, esses obstáculos não lhes foi possível tirar o que eles pretendiam. Atos 4, 19 e 20, quando tentaram impedir que eles pudessem falar, Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvimos. Palavra que está registrada em Atos, capítulo 4, 19 e 20. Eles não deixaram que houvesse impedimento para que a obra do Senhor avançasse. A minha oração é que essa igreja, cada irmão, possa buscar ao Senhor e entregar tudo nas mãos de Deus, e Ele vai cuidar da sua reputação, da sua vida, e assim pessoas vão serem salvas para o reino de Deus. Que argumentos contrários não possam impedir que a gente busque este avivamento espiritual. O terceiro impedimento é que, isso é sério, o diabo não quer ver os crentes avivados. Crentes mornos, frios, não incomodam o inimigo de nossas almas. Efésios capítulo 6, de 10 a 18, está escrito o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 2: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Versículo 13: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Versículo 14: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Verso 15: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno.
Versículo 17: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Esse texto, ele nos faz pensar que são avisos deixados para que a gente possa ter esse foco na busca dos valores espirituais. Nós estamos, irmãos, no meio de uma grande batalha espiritual. Infelizmente, muitos cristãos e igrejas não conhecem com profundidade a realidade deste mundo espiritual. É impressionante isso a gente notar, como existem pessoas que não discernem claramente as coisas, os valores espiritualmente, somente veem o que é material, passageiro, e como consequência, sua vida cristã e a sua espiritualidade se torna muito carnal. Tentam convencer o pecador a mudar de igreja, tem muito isso por aí, e não ter uma experiência espiritual verdadeira e firme. A vida cristã é uma realidade espiritual. Jesus Cristo disse que para ser seu seguidor precisa se tornar uma nova criatura. E muitos estão como Nicodemos, que não entendem isso, pensam apenas nas coisas terrenas, material. Quando a gente vai dar conta de que a questão é espiritual, nós podemos concluir que estamos no meio de uma grande guerra nas regiões celestiais. Efésios, versículo 12, no texto que nós lemos, Efésios diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A vida cristã é uma mudança de reino. As pessoas têm que pensar que uma entrega verdadeira a Cristo vai fazer com que ela se torne uma nova criatura e vai estar em um outro patamar, vai sair lá do reino das trevas e vai ser transportados para o reino do Filho amado. Colossenses 1, versículo 13. Claro que quando você busca este avivamento, sempre vem batalhas espirituais, porque o inimigo de nossas almas não quer perder os seus súditos, e ele sabe que quanto mais a igreja estiver fraca, ela vai estar fragilizada, sem poder e sem uma vida espiritual profunda. Mas ele já está derrotado, ele já perdeu a batalha. E se você busca um avivamento, fique sabendo que sempre o inimigo de nossas almas vai se opor, vai querer impedir. Mas quando ele percebe que o povo começa a orar por um avivamento, por uma busca mais direta, já sabe que ele vai colocar alguns obstáculos, mas ele é um falsificador. Deus faz coisas para o bem do homem, mas Satanás faz as coisas para o seu próprio bem. Então ele não vai querer
que você busque o avivamento espiritual. Você não vai querer que você cresça no conhecimento da palavra, você vai buscar mais a oração. Essa é a razão pela qual o inimigo levanta forte oposição ao avivamento. E quando a gente olha para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos verificar que logo no início o inimigo levantou forte oposição aos apóstolos, e não foi nada fácil, mas ele viu que não era possível, então ele mudou a estratégia. Hoje ele vai entrar assim sorrateiramente nas igrejas, provocando uma frieza espiritual. E isso tem sido notório em muitas igrejas, fazendo com que alguns líderes caiam assim de uma apatia, não buscam um avivamento, reuniões de oração, grupos pequenos nos lares também funciona, que não haja vigília de oração, para que as pessoas pensem, tá tudo bem, eu não vou me incomodar, mas quando você busca um avivamento, as coisas vão mudando de uma forma tão impressionante que a gente precisa vivenciar isso para que as coisas comecem a mudar. O diabo foi derrotado na cruz do Calvário. Ele sabe que tem um tempo limitado de atuação. E o avivamento espiritual, quando vem uma força maior, as hostes das trevas vão bater em retirada. O poder de Deus vai invadir diversos lugares, trazendo convicção de pecado, trazendo o dom do arrependimento, e muitas vidas serão salvas, resgatadas do domínio das trevas para o reino da luz. Um dos dons espirituais mais necessário é o dom de discernimento espiritual. Quando você pode fazer uma identificação onde vêm as oposições, onde está acontecendo as oposições, onde estão as distorções, distrações em relação a uma vida de intimidade com Deus. Isso é fácil de descobrir quando a gente está em íntima intimidade com o Senhor. Chegou a hora da gente buscar em oração, pregação da palavra e a busca de um grande avivamento espiritual. Eu louvo a Deus porque isso já começou aqui. Se você vier aqui nas primeiras horas da manhã, ali pelas 6 horas e alguns minutinhos, não é isso, irmã Eva? Sempre vai encontrar alguém orando aqui, né? Às vezes é um grupo pequeno, mas já teve 6 horas da manhã, uma vez aqui tinha uns 8 ou 10. Então as pessoas estão aprendendo a buscar diariamente essa intimidade com Deus através da oração e estudo da palavra. E Deus será glorificado por isso. Mas tem o quarto impedimento, que é o temor ao avivamento. Tem gente que tem medo disso, tem gente que não quer. Atos capítulo 20, versículo 22 e 24, diz assim: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Esse é o apóstolo Paulo. Versículo 23, só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me esperam. Versículo 24, todavia, diz o apóstolo Paulo, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo,
se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Olha, o apóstolo Paulo, ele fez isso, e eu me impressiono que quando ele foi um desbravador de igreja, começou abrindo igreja. Nós, hoje pregando pela manhã, nós falamos, né, o ministério de Paulo e de Apolo. Paulo, ele era um plantador de igreja, ele saía em um lugar que não tinha nenhuma igreja, ele entrava ali, começava a pregar, e ali surgiu uma igreja. Depois ele partia. O ministério de Apolo foi que ele era aquele que regava, né? Paulo plantava e ele regava, ele cuidava dos membros, dando conhecimento da palavra, mostrando, né? E eu fico impressionado com Paulo, porque ele chegava em uma cidade que não tinha igreja, não tinha nada, ninguém sabia quem era Cristo. Ele começava a pregar na praça pública e de repente as autoridades ficavam incomodadas e chegavam e levavam ele preso. Ele dizia: graças a Deus, hoje eu tenho lugar para dormir, tenho uma caminha lá guardada e ainda vou ter alimentação. Esse foi o apóstolo Paulo, que foi, quando ele foi para Jerusalém, tinha um sonho dele, era voltar e pregar em Jerusalém, que ele foi plantando igreja ali por toda a Ásia, por toda a região. E quando ele estava para voltar para Jerusalém, algumas igrejas ficaram orando por ele. E uma determinada ocasião, um servo do Senhor chamado Ágabe, né? Ele estava querendo impedir que Paulo fosse pregar o Evangelho. E ele então pegou Paulo e tirou o cinto e o amarrou e disse: olha, você não vai, porque você vai ser maltratado. Mas ele foi a si mesmo, ele foi e obedeceu o mandamento do Senhor. A minha oração é que a gente possa fazer isso. A realidade é que, se a gente buscar de fato, de verdade, o crescimento espiritual, o avivamento espiritual, nós vamos enfrentar críticas, rejeições, oposições, mas como Paulo, devemos ficar firmes, sabendo que no final teremos a vitória total. Devemos viver e agir de acordo com a palavra e com a vontade de Deus. Sem dúvida, Ele quer que a gente busque este avivamento na nossa vida, para que o seu reino seja estabelecido neste lugar e que o mundo possa ser transformado através da pregação do Evangelho. E nós, como filhos de Deus, servos de Deus, não podemos fugir desta missão. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de orar por você, gostaria de convidar a congregação neste momento para curvar sua cabeça, levar o seu pensamento a Deus e ver como está a sua vida com Deus. Como é que você tem sido? Você tem testemunhado? Você é alguém que se importa com as almas que estão perecendo, que estão indo para o final das suas vidas de sofrimento? Porque quem não tem Jesus, a Bíblia nos afirma, quem tem Jesus tem algo precioso, que é a salvação eterna. Quem não tem Jesus está perdido totalmente. Pai, nós queremos, Senhor, te rogar que o Senhor tenha misericórdia de nossa igreja, que o Senhor nos capacite para que possamos ser estes arautos que o Senhor procura. Pai, em nome de Jesus, trabalha nas vidas aqui, Senhor. Nós carecemos de pessoas que têm um amor pelas almas perdidas. Precisamos de pessoas para cuidar de nossas crianças, Senhor. Temos algumas pessoas, mas
a gente precisa de mais gente envolvida nessa área. Ó Deus, nós temos aqui também o trabalho com reforço escolar, com a escola de música, mas a gente percebe que precisamos, Senhor, da sua unção, da sua graça e misericórdia, para que esse trabalho continue e não venha a esmorecer, para que haja, ó Deus, um avivamento em nossas igrejas, em todas as áreas. Nós clamamos, Senhor, tenha misericórdia de nós. É a oração que faço em nome de Jesus. Amém e amém.